Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Jorge Condo, eu sou subcoordenador do nosso curso de Física aqui na universidade e a gente está com essa série aqui para apresentar para vocês os nossos professores, as suas pesquisas, o que cada um está fazendo e também incentivar os nossos alunos a procurarem uma iniciação científica, uma área de pesquisa. Então esse é o objetivo dessa série de apresentação dos vídeos. E nesse vídeo de hoje, a gente tem uma participação especial que vai participar aqui com a gente nesse episódio, que é o professor José Ricardo Marinelli. Professor Marinelli, eu gostaria de começar agradecendo a tua participação nesse vídeo, né? Apesar de você já estar aposentado, você ainda contribui bastante com o nosso departamento, com o curso de Física, ainda é o nosso professor aqui, mesmo de forma voluntária. Eu acho que é essa a ideia, né, desse nosso projeto, é apresentar para a comunidade, apresentar para os nossos alunos, para os interessados, conhecer um pouco mais de ciência, mas também conhecer a história, né, de como a gente chegou no nível em que a gente está hoje e também a importância tanto da física como da ciência no nosso dia a dia. Então, com isso, eu acho que você venha contribuir bastante aqui para a nossa série de vídeos. Professor Marinelli, eu estou fazendo essa pergunta para todos os nossos professores, que é a seguinte, né? Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Eu sei que você já está aposentado, mas você continua contribuindo. Então a pergunta ainda é a mesma. Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Condo, tudo bom com você? Tudo bom com o pessoal que está nos ouvindo aí? Espero que esteja tudo bem. Eu fiquei muito feliz pelo convite, tá? Pela lembrança, inclusive, né? De ser lembrado do pessoal que já não está mais full time aí no departamento, né? Eu continuo, como você disse, eu continuo como professor voluntário na pós-graduação do mestrado profissional, mas fiquei muito feliz, né, pelo convite e espero contribuir de alguma maneira. Essa pergunta que você fez é difícil de responder, tá? Eu vou tentar responder durante a nossa conversa aqui, tá? Vamos dizer assim, eu fiz assim, preparei assim um material falando mais ou menos sobre toda a minha vida aqui na universidade, né, desde que eu entrei, desde a minha formação, e eu espero poder responder essa pergunta ao longo da nossa conversa. E eu queria, obviamente, né, eu tenho quase certeza que quase todo mundo que começa essa conversa com você diz isso, né, mas eu não posso deixar também de te parabenizar o curso de Física e você em especial, né, por esse trabalho de divulgação. Acho que, como você disse, ele é muito importante não só para os nossos alunos de graduação, os nossos alunos que já estão aqui, mas eventualmente para aqueles que estão pensando em fazer um curso universitário, um curso na área de física, né? Como para a comunidade em geral, né? Para que as pessoas fiquem sabendo um pouco, né, a respeito do nosso trabalho. Eu acho que uma coisa boa dessa pandemia, né, é que ela acaba nos forçando a ter algumas ideias, né, diferentes, e às vezes surgem ideias boas, né, como essa que você teve aí, de aproveitar esse intervalo das aulas aí, que já estão para recomeçar, né, para fazer esse trabalho. Meus parabéns, e eu fico à disposição aí para começar a apresentação na hora que você quiser. Bom, Marinelli, obrigado, né, pelo agradecimento aí. Eu acho que nessa continuação, né, da coordenação, da nova coordenação, junto com a professora Marinês, a gente tem esses projetos de divulgação, que a ideia é trazer os alunos, né, aumentar o interesse para a área de física, para a área de ciência, e também diminuir a evasão, né, porque às vezes muitos dos alunos não conhecem realmente como é que funciona o departamento, ou o curso, ou as áreas dentro do departamento de como funcionam. Então, a gente que agradece a participação dos professores, né? Eu acho que quem faz o curso, quem faz o departamento, né, não é só a coordenação, a chefia, são os professores, né? Essa mão de obra tão qualificada que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente tem que explorar, né? Claro. E essa série aqui, ela acabou nascendo de uma ideia que a gente já teve no começo da coordenação. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente só conseguiu colocar em prática mesmo agora, né? Porque a gente teve essa infelicidade dessa pandemia, né, batendo tão forte na gente. Bom, professor, vamos então para a tua apresentação, onde a gente discute um pouquinho mais lá? Pois não. Bom, eu vou começar falando um pouquinho a respeito da minha formação. Tá? Bom, deixa eu só dizer inicialmente, né, que como eu sou talvez um
um dos professores que o Jorge convidou mais velhos até agora, né? Então talvez eu tenha um pouquinho de história para contar. Mais experiente, né, Marinelli? Mais experiente. Mais experiente, isso aí. Mas espero que você tenha a oportunidade de trazer outros, tá? Tem gente mais experiente do que eu ainda, viu? Então eu vou começar falando um pouquinho a respeito da minha formação, tá? E vou começar bem do início mesmo, tá? Eu sou oriundo da escola pública, né? Toda a minha formação foi feita na escola pública. E eu, outro dia, até estava procurando uma foto da minha escola fundamental, né? Onde eu fiz o meu primário, como era chamado na época, né? E, curiosamente, achei essa foto no site do UOL, né? Ela foi publicada aí há pouco, acho que menos de 2 semanas, né? Que eles estavam fazendo uma reportagem sobre a questão do retorno ou não às aulas, né? E apareceu a foto da minha escola, da minha ex-escola, e eu aproveitei e peguei para mostrar para vocês, tá? E no ensino médio, eu também estudei em escola pública, né? Era um colégio de um bairro de classe média baixa, né, de São Paulo, mas eu tenho, assim, uma lembrança muito boa dos meus professores, né, não só no relacionamento, mas também na competência deles, né, e eu estou falando tudo isso, tá, porque eu sei que nós temos alunos de licenciatura, e eu queria chamar a atenção para a importância, né, que o aluno da escola média, do ensino médio, o professor, desculpe, do ensino médio tem nessas escolhas, nessa formação dos alunos, né. Eu sei que atualmente a gente tem uma concorrência até meio desleal, né, de outros meios de informação, meios de comunicação, mas eu ainda acredito que a participação, a influência do professor, né, principalmente no ensino médio, na escolha do profissional dos alunos, acho que ela tem ainda um peso importante. Sem falar que nós temos um papel até de realizar uma certa proteção, né, contra informações erradas e mistificações, né, que surgem nos meios de comunicação. Bom, em seguida eu ingressei na universidade, né, fiz o meu curso de bacharelado em Física no Instituto de Física da Unicamp. Tá? Na Unicamp eu tive a oportunidade de ser aluno de estrutura da matéria de um dos físicos talvez mais famosos, né, físicos brasileiros mais famosos, que foi o César Lattes. Ele era vivo na época, né, e foi meu professor de estrutura da matéria. E foi interessante, né, porque não só pelo conteúdo, mas porque ele tinha muita história para contar, né, ele praticamente viveu, né, vivenciou uma época de descobertas muito importantes, né, das físicas de partículas, na década de 40, e, vamos dizer assim, ele tinha umas histórias muito interessantes para contar e que geralmente você não fica sabendo através dos livros, né. Bom, depois aí eu me formei, e logo que eu me formei, a minha formação sofreu de um pequeno hiato de 2 anos, eu fui ser professor de ensino médio, né, por razões pessoais e até por necessidade, né. Passei 2 anos como professor de física do ensino médio, que foi uma atividade assim bastante cansativa, mas que, vamos dizer assim, me trouxe uma boa experiência, né, de sala de aula. Mas eu queria continuar, porque o normal, né, para quem faz o curso de bacharelado em física, quando termina a graduação, é ir para a pós-graduação, né? Eu passei esses 2 anos aí só trabalhando, né, só dando aula no ensino médio, mas depois consegui voltar, né, e fui fazer o meu mestrado no Instituto de Física da USP. Bom, por que eu fui para a USP? Porque o meu interesse era física nuclear, né? E a Unicamp, mesmo apesar dos contatos que eu já tinha lá com os professores e tal, a Unicamp, ela acho que ainda mas na época era bastante voltada mais para a área de estado sólido, né? Então eu acabei procurando a USP porque eu queria trabalhar nessa área de física nuclear. E acabei sendo aceito para ser orientado no laboratório do acelerador linear, né, conhecido como LAL do IPUSP. Essa foto aqui é uma foto antiga, tá? Hoje nós temos lá um acelerador de elétrons, né? E
Hoje acho que ele nem funciona mais, hoje tem um outro acelerador lá chamado de Microton, mas esse acelerador ele ficava no subterrâneo do prédio, né? Nós na verdade ficávamos aqui em cima, né? E o acelerador aqui embaixo com uma proteção adequada aí por causa da radiação, né? Na verdade, quando ingressei na USP para fazer o mestrado, a minha intenção era ser físico experimental, tá? Só que aquela história, né? O meu orientador ele tinha acabado de voltar, fez um estágio numa universidade americana e trouxe uns dados experimentais novos. Ele precisava de alguém para interpretar os dados, né? Para utilizar um modelo para interpretar os dados. Então eu acabei me envolvendo mais com a parte teórica e acho que no meu caso deu certo. Acho que eu gostei de ter ido para a teoria, tá? Bom, quando eu terminei o mestrado, então eu ingressei na UFSC, tá? Naquela época, vamos dizer assim, era possível você ingressar numa universidade federal, né, através de concurso, sem ter o doutorado ainda. Hoje está bem mais difícil, né? Mesmo que o doutorado já está difícil, né? Quer dizer, eu tinha duas opções, né? Ou eu continuava fazendo o meu doutorado lá na USP, eu já tinha um projeto lá para fazer, e terminando o doutorado ia ter que entrar numa fila lá para tentar conseguir uma posição, né? Ou então eu procurava um emprego numa universidade federal. Na época as universidades federais estavam em expansão, né, no Brasil, todas elas quase. Então, por razões até de necessidade, né, eu já estava casado, então acabei optando por procurar um emprego, né? E a minha escolha aqui na UFSC foi exatamente porque a UFSC, isso eu fiquei sabendo, né, através de colegas que já tinham vindo para cá e comentários de outras pessoas que eu conhecia que trabalhavam aqui. A UFSC ela tinha realmente uma vocação para a universidade mesmo, né? Não só para uma escola de terceiro grau, mas para uma universidade que valorizava a pesquisa, inclusive dando a possibilidade dos seus professores de terminar, aqueles que não tinham ainda, né, terminado a sua formação, dando a possibilidade deles terminar essa formação com afastamentos para doutorado e tudo mais. Então eu acabei voltando depois de um tempo para a USP. Eu passei um tempo aqui na UFSC dando aula e trabalhando na minha tese, mas chegou um momento que ficou difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu pedi um afastamento de 2 anos, fui para a USP e acabei terminando meu trabalho e escrevendo minha tese. Tá? E, ainda falando da minha formação, eu tive depois, mais tarde, né, isso na década de 90, a possibilidade de fazer um pós-doutorado numa universidade americana, nessa mesma área de física nuclear, graças a uma bolsa que eu tive da CAPES e também a licença que a UFSC me deu para fazer esse trabalho lá. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho agora da minha atividade de... Antes de eu falar um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvi desde o mestrado, doutorado, depois continuei o trabalho de pesquisa aqui, deixa eu falar um pouquinho também da minha atividade como professor. Tá? Então, como professor da graduação, bom, enquanto eu estive lá na USP, fazendo o meu mestrado, como eu trabalhava num grupo experimental, né, eu acabei sendo monitor de uma disciplina experimental lá da USP, né, que era física moderna, né, o laboratório de estrutura da matéria também. E por ter tido essa experiência, bom, para quem não sabe, o monitor ele auxilia o professor, né, na preparação das aulas, correção de provas, relatórios, atendimento dos alunos, né, fora do horário de aula. E geralmente essa monitoria é exercida ou por alunos que estão em fases mais avançadas do curso, né, da graduação, ou por alunos de pós-graduação, como era o meu caso. Tá? Então, como eu tive essa experiência em laboratório, logo que eu cheguei aqui, né, eu fui alocado para dar aula numa turma aliás, várias turmas, né, de laboratório de física básica, né, no laboratório de mecânica, acústica e termodinâmica, né, que os nossos alunos aí já devem conhecer. Tá? Então eu tive uma experiência relativamente grande, né, como professor dessa disciplina. Outra disciplina que eu trabalhei também bastante foi a disciplina de mecânica geral. Tá? Bom, essa disciplina, os alunos, né, do curso,
Primeiro, deixa eu dizer que essa disciplina é uma disciplina obrigatória tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, né? E atualmente acho que ainda é também para meteorologia, para o curso de meteorologia. Não sei se ainda é, mas era obrigatória para o curso de meteorologia. Essa disciplina, os alunos da física costumam dizer o seguinte: passou em mecânica geral, você já está meio formado, né? Porque ela é uma disciplina considerada difícil, né? Mas justamente por ser uma disciplina que os alunos consideram difícil, eles se envolvem mais, né? E o trabalho da gente acaba sendo mais gratificante, né? Vamos dizer assim. E eu me lembro de ter tido excelentes alunos, né? Em algumas turmas que eu lecionei nessa disciplina, alguns, inclusive, que depois acabaram se tornando colegas meus aí da UFSC, né? Nós temos, acho que pelo menos 2 que eu me lembro aí, que são seus colegas agora, Jorge, que foram meus alunos de mecânica geral. Não sei se eles vão falar bem ou mal de mim, mas é a verdade, tá? Outra disciplina que eu trabalhei bastante também, até pela minha formação, é a Introdução à Física Nuclear e Partículas Elementares, que é uma disciplina de última fase do curso de bacharelado, e também a disciplina de Mecânica Quântica, que é uma disciplina também oferecida nas últimas fases do bacharelado em Física. Bom, teve algumas outras, acho que não vou conseguir lembrar de todas agora, mas foram trabalhos assim mais esporádicos, né? Foram essas 4 que eu trabalhei num tempo maior. E eu não posso deixar de mencionar, como professor da graduação, também o trabalho que quase todos nós, né, executamos aí, que você já citou, inclusive, no início da nossa conversa, que é o trabalho de orientação de iniciação científica, né? Que é um trabalho opcional, né? Quer dizer, o aluno que faz o curso ele não precisa necessariamente se envolver com iniciação científica, mas é um trabalho que eu julgo bastante importante, né? Inclusive, para quem não sabe, a maioria dos alunos que executa esse trabalho, eles recebem uma bolsa, né, para isso. E eu posso dizer que quase todos os alunos de orientação científica, de iniciação científica que eu orientei, quase todos eles, acho que 90% depois acabaram indo para a pós-graduação. Então, acho que é um trabalho importante porque, inclusive, dá uma noção para os alunos de graduação o que é fazer pesquisa em física, né? Acaba sendo a porta de entrada, né, para esse universo de pesquisa. Exatamente, a porta de entrada. E geralmente, vamos dizer assim, eu procurava incentivar os alunos, ou fazer um projeto para os alunos que tivesse algum vínculo com o meu trabalho de pesquisa, mesmo que fosse alguma coisa simples, né? Uma ferramenta nova, aprender a programar em computador, né? Aprender Fortran ou qualquer outra linguagem, né? Bom, eu só conheço Fortran, mas de qualquer maneira são ferramentas importantes que nessa fase a orientação científica, a iniciação científica, ela ajuda bastante. Ô Marinelli, deixa eu aproveitar que você está vindo numa ordem muito boa aí nessa tua apresentação. Tá, né? eu esqueci de falar no início, mas você me interrompe a hora que você quiser, viu? Tá, vou interromper então, igual agora. Olha só, você vem de escola pública, né? Assim como eu também vim de escola pública, eu acho que assim a gente acaba dando um valor maior, né, para as dificuldades que a escola pública passava, né? Mas mesmo assim, como existem professores que acabam sendo referência para a gente, né? Para a gente ser um físico, matemático, né? Isso sempre vem da escola, né? A escola acaba criando isso dentro da gente. E então quer dizer que você, nessa tua experiência aí, você foi aluno do César Lattes, né? Que é um dos principais físicos que a gente conhece, foi quase aí um ganhador do Prêmio Nobel. Acho que é um físico brasileiro, não sei se foi o melhor físico brasileiro que nós tivemos, mas ele é o mais famoso, pelo menos. O mais famoso, exatamente. E, inclusive, ele dá nome à plataforma do CNPq, onde está cadastrados os nossos currículos científicos, né? A plataforma César Lattes. Talvez um dia eu queira, se você pudesse, contar um pouco dessas histórias aí do César Lattes, que deviam ser bem interessantes. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele numa disciplina de História da Ciência, né? E muito interessante. Eu preciso lembrar, né? Porque já faz tempo. Mas eu acho que ele contava, ele era uma pessoa de muito bom humor, né? Então ele fazia muita piada, e isso foi na década de 70, né? Era uma época meio dura, né? Na universidade, havia muito controle, né? E ele não media as palavras, não.
Tem uma história até interessante de um cachorro que eles de vez em quando... Era um daqueles cachorros bem grandes, malhados, agora esqueci o nome, que ele levava na sala de aula e ele dizia que o nome dele era Castelo Branco, mas o apelido era Médici. Ele realmente não media as palavras, mas ele, vamos dizer, era um sujeito que tem umas histórias interessantes. Eu preciso lembrar, eu anotar e depois, quem sabe, a gente marca um outro horário para eu contar. Mas acho que a pergunta aqui fundamental também foi difícil passar nessa disciplina? Não. Ele era um cara... Ele não cobrava demais, não. Ele, inclusive, na prova, ele não tinha paciência de ficar lá na aula, na sala, ele dava os exercícios, colocava as questões lá e saía, ia passear, depois voltava. E ele não cobrava demais, não. Mas a gente aprendia bastante, tá? Porque as aulas dele eram muito boas, né? Ele tinha um conhecimento, obviamente, muito grande desse assunto. E como eu te falei, né? Ele podia ser até professor de História da Ciência, né? Porque ele tinha muita história para contar. Mas foi tranquilo, assim. Ele não era daqueles professores que cobravam demais, não. Marinéli, você foi professor... Talvez até devesse ter cobrado um pouco mais. Você foi professor do ensino médio por 2 anos, né? Naquele intervalo. Eu também fui professor de ensino médio quando eu terminei minha graduação. Eu fiz bacharelado, né? Não fiz licenciatura. Eu também. E eu senti uma dificuldade bastante grande em conseguir ensinar. Assim, é um trabalho difícil, né? É um trabalho que demanda uma boa formação do professor, uma boa preparação, né? E também vontade, né? Eu acho que hoje em dia, né, no Brasil, você ser professor de ensino médio é como você ir para a guerra, às vezes, né? Porque às vezes a escola não tem condições, o aluno não tem condições, o professor não tem condições, né? Então na época que eu fui, desculpa te cortar, mas na época que eu fui professor, não era, vamos dizer, a profissão não estava tão desgastada como está hoje, né? E, vamos dizer assim, até o retorno financeiro era bem melhor do que é hoje, né? Mas assim, era uma experiência bem cansativa, né? Porque você não tinha tempo de se atualizar, de preparar muito as aulas, né? A carga horária em sala de aula era muito grande, né? Eu me lembro, inclusive, que no estado de São Paulo agora parece que existe uma lei que você tem que deixar um número de horas mínimos, né? Então, por exemplo, se você tem 40 horas de trabalho, você tem que deixar pelo menos, sei lá, 6 horas ou 8 horas, não sei, para você... de preparação de aula. E naquela época não tinha isso. Eram 40 horas em sala de aula mesmo, né? Então era bastante cansativo. Mas, vamos dizer assim, havia um retorno assim, mais interessante do que é hoje, né? Inclusive o retorno social, né? A gente tinha um pouco mais de vamos dizer assim, as pessoas enxergavam o professor de uma maneira um pouquinho ainda mais... um pouco mais de importância do que é hoje, né? Infelizmente. Assim, eu digo isso porque eu acho que isso acaba fazendo com que eu, pelo menos, né, tenha um respeito muito maior ainda por um nosso aluno de licenciatura, né, que acaba se transformando num professor aí, indo batalhar, né, dando aula no ensino médio, que não é uma profissão tão fácil assim. Não, hoje em dia está bem difícil. Você começou fazendo mestrado na USP, lá no acelerador linear, que era para ser um físico experimental, e daí você acabou indo para a teoria. Isso não é algo que é tão incomum assim, né, no universo que a gente está, né, da pesquisa, porque faz parte da nossa formação, né? Claro. Pode acontecer naturalmente, ou pode ser que o aluno que vai lá fazer um projeto em teoria, ele acaba não se identificando com a teoria e vê que fazer o experimento para ele é mais interessante, gosta mais, né, dá mais certo. E também tem esse caminho histórico, né, que às vezes leva a gente naturalmente a traçar certos caminhos, né? E daí você acabou indo... No meu caso foi uma coisa assim meio que inesperada no seguinte sentido, eu não procurei a mudança, entende? Ela veio meio que naturalmente, né? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, que apesar de eu ter trabalhado como físico teórico, né, e ainda trabalho um pouco, né, ainda tenho um trabalho aí com um ex-aluno meu de doutorado, com o Sidney, professor do departamento, que a gente continua fazendo. Apesar disso, eu nunca me distanciei muito do experimento, né? Quer dizer, eu sempre gostei de trabalhar em modelos, etc., mas
que eu pudesse depois comparar com alguma coisa experimental, né? E não fazer aquela coisa que a gente chama de teoria da teoria, né? Quer dizer, você fica comparando teoria com teoria, né? Mas, vamos dizer assim, modelos com modelos. É interessante, é bonito, mas vamos dizer assim, eu gosto de ver um resultado mostrando que ele consegue explicar alguma coisa que foi medida. Eu contei um pouquinho do meu caso em especial, né, que eu comecei na teoria, na iniciação científica, e acabei mudando para o experimento, no mestrado, doutorado, mas eu acho que isso faz parte, e é importante a iniciação científica exatamente para isso, né, para que os nossos alunos tenham um contato com as diversas áreas de pesquisa que a gente tem no departamento, tem em física. Aqui o nosso departamento é super completo, tem várias áreas diferentes, tanto em teoria como em experimentais, né, de física atômica, física da matéria condensada, física de partículas, astronomia, assim, é fenomenal as áreas de pesquisa que a gente tem, né? É importante o aluno ele buscar, né, fazer, tanto de licenciatura também, né, mas de bacharelado principalmente, buscar a área, ver, vai lá, faz um projeto de 6 meses, 1 ano, verifica, olha, legal, gostei, continua, né, tem que testar. É o futuro deles, né? Eu tive um caso de um aluno assim, que ele fez uma iniciação científica comigo, né, depois resolveu fazer experimental, e aí depois acabou voltando para a teoria, mas vamos dizer assim, ele teve a chance, ele fez isso de maneira bem consciente, porque ele teve a oportunidade de ver os dois lados. Né? Então tá bom, eu vou parar por aqui e vou deixar você continuar aí. Tá bom, não, pode parar a hora que você quiser, tá? Então, eu estava falando do meu trabalho de graduação, então eu não posso deixar de citar aqui um trabalho que eu me envolvi durante algum tempo, né, que é o ensino à distância, né? Eu não sei se você, Jorge, vai trazer alguém mais que fale, que tenha trabalhado por mais tempo no nosso ensino à distância, mas, para quem não sabe, o nosso departamento ele é responsável também por um curso de licenciatura à distância, né, que funciona em vários polos aqui no estado de Santa Catarina, e até alguns polos, se não me engano, existe aí um polo, pelo menos, aqui no sul do Paraná. Então, foi uma experiência muito interessante, inclusive eu trabalhei durante algum tempo não só como professor, mas também cheguei a ser coordenador desse curso por um tempo. Mas, claro, se um aluno interessado em fazer o curso de Física vai me perguntar, eu vou dizer, não, vá fazer o curso presencial, né? De preferência, porque, afinal de contas, a formação acadêmica ela não é só a sala de aula, né? Ela é todo um ambiente, né, que você tem na universidade que te propicia adquirir conhecimento, maturidade, sociabilidade, né, que um curso à distância já é mais complicado, né? Até essa questão da iniciação científica, por exemplo, né, que o aluno, no curso à distância, ele dificilmente fica muito mais difícil essa interação, né? Mas eu acho que ele teve um papel importante, principalmente num estado como o nosso que tinha, né, não sei se ainda tem, mas tinha até pouco tempo atrás um déficit muito grande de licenciados em física, e a grande maioria dos alunos que já se formaram, nós temos aproximadamente 100 alunos já formados em 3 turmas, né, licenciados em física, a grande maioria deles já trabalhava com um professor no ensino médio e não tinha formação adequada. Então acho que esse curso, nesse aspecto, cumpre um papel relevante, né? Eu, na verdade, eu comecei a trabalhar no ensino à distância porque, na época, logo no início do curso, 2005, 2006, a coordenadora do curso na época me convidou para escrever alguns textos, né, textos específicos para esse curso, né? E aí, junto com outros colegas, né? E aí eu me empolguei, tive vontade também de dar aula no curso e acabei, como eu disse, durante algum tempo sendo coordenador do curso. Bom, e na pós-graduação, né, as disciplinas em que eu trabalhei basicamente foram a mecânica quântica, que é uma disciplina obrigatória, né, da pós-graduação, e algumas outras disciplinas de tópicos com conteúdo de física nuclear, principalmente. Tá? O Jorge tinha me dito que tinha convidado já o coordenador do nosso curso do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, né? Então provavelmente ele vai falar mais sobre isso, ou já falou, não sei. Mas para quem não sabe, nós temos uma pós-graduação, um mestrado profissional, que é voltado para professores do ensino médio, né? E
nesse curso também eu já dei 2 disciplinas, né? Uma de mecânica quântica, que é uma disciplina é uma mecânica quântica voltada já especificamente para licenciados em física, né? Que não tiveram esse conteúdo de maneira mais aprofundada na graduação. E me envolvi também num curso de física contemporânea, que é um curso que procura abordar temas da física moderna, né? E claro que também participei nesses 2 cursos, né? Participo ainda como orientador de alunos de mestrado e doutorado, né? Tanto na pós-graduação da física tradicional, né? Chamada física dura, como a gente chama, né? E como no mestrado profissional. Bom, deixa eu falar então agora sobre o meu trabalho de pesquisa, né? Que teve início lá durante o meu mestrado, doutorado. Mas antes de falar do trabalho de pesquisa, eu preciso fazer um pequeno resumo histórico aí, né? De como se deu a formação do grupo em que eu trabalhei, né? Durante a época que eu ainda estava nativo aí em todos os campos aí do departamento, né? Quando eu cheguei aqui na década de 80, né, no início da década de 80, já havia uma colega aqui com formação, né, um mestrado na área de física nuclear, a professora Marilena de Moraes. Os alunos mais antigos aí que estão me escutando já devem lembrar dela. E pouco depois, o professor Frederico de Souza Cruz, né, prestou concurso também, ele tem formação nessa área. E nós, então, em 3, né, resolvemos iniciar a formação de um grupo, né, de física nuclear. Né? Nós tínhamos interesses mais ou menos comuns, mas esse início foi muito difícil. Tá? Nós fazemos física teórica, mas para você fazer física teórica, você precisa de basicamente 2 coisas. Né? Você precisa ter uma boa bibliografia à sua mão, né, para poder ter contato com o que está acontecendo na área, e poder interagir com outros físicos teóricos de outros centros de pesquisa, né? Poder eventualmente visitar colegas de outras universidades, participar de congresso, trazer gente, né? Para dar seminário, para interagir, enfim, né? E, bom, hoje em dia isso é muito fácil e barato, né? Comparado com aquela época. Naquela época, a internet estava ainda praticamente em gestação, né? E material bibliográfico, você tinha que fazer assinaturas das revistas, era tudo em papel, né? Revistas publicadas por editoras internacionais, era muito caro, né? Então só no final da década de 80, início da década de 90, que nós conseguimos aprovar um projeto, foi um projeto grande, feito para a FINEP e para todo o departamento, e o nosso grupo conseguiu aprovar um projeto que permitia então que a gente desse início aí a um trabalho um pouquinho mais efetivo, né? E a essa altura nós 3 já éramos doutores na área, então tinha um pouco mais de facilidade em conseguir essa verba, né? E quase que logo em seguida nós conseguimos abrir um concurso, né, na área, em que nós tivemos o ingresso aí de mais 2 professores, né? A professora Débora Menezes e o professor Sidney Avancini. Tá? E a partir daí nosso grupo mudou um pouquinho de nome, era o grupo de física nuclear, passou a ser o grupo de física nuclear e de hadrons, até para contemplar, né, os interesses dos 5 membros do grupo. Tá? Bom, a história do grupo eu vou parar por aqui, tá? Vou deixar o resto da história para o Sidney e para a Débora, que são mais novos, aí contarem. Tá? Eu conversei com a Débora num desses vídeos, conversei com o Alexandre também num desses vídeos, mas eu não sabia que a Marilena, você e o Fred eram os formadores desse grupo. Fomos nós 3, sim. Foi uma época assim complicadinha, né? Porque a gente sofreu até uma certa resistência interna do departamento na época, né? Mas o departamento tinha sempre aquela tendência de querer valorizar mais as áreas experimentais, então criar um novo grupo teórico não era assim muito bem visto. Mas a gente acabou... Funcionou, né? Funcionou, porque hoje a gente tem um grupo bastante forte aí de física nuclear, né? Se você olhar assim, o número de pessoas que nós conseguimos formar e tal, e a nossa produção científica, acho que foi bastante importante para o departamento. Bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, tá? Que é a física nuclear. E eu vou tentar ser o mais didático possível. Eu vou começar tentando explicar o que é a física nuclear, né? Como nasceu a física nuclear.
Na verdade, a física nuclear nasceu com um experimento que foi idealizado por um físico neozelandês, né, que na verdade vivia e trabalhava na Inglaterra, o Ernest Rutherford, que ele projetou o seguinte experimento. Esse experimento foi projetado por ele, mas quem realizou as medidas, na verdade, foram dois alunos dele, o Geiger e o Marsden. O Geiger era alemão e ele foi um dos inventores do chamado contador Geiger, né, que ficou famoso depois, né? E o experimento era o seguinte: ele tinha uma fonte de material radioativo, ele irradiava esse material, esse material irradiava um tipo de radiação chamado partícula alfa, e ele tinha aqui na frente do feixe, ele colocou uma placa, né, de um certo material. E aqui em volta, isso aqui na verdade é uma imagem um pouco mais pictórica, né, o equipamento em si está aqui, né, uma foto do equipamento, mas isso aqui é só uma imagem pictórica. O que acontecia é que essa radiação atravessava a placa, né, ou não, né, ou voltava, e a radiação que atravessava ou voltava, ela era detetada aqui por um material fluorescente. Então, quando a radiação batia no material fluorescente, você podia contar aí, né, e dizer onde é que estava chegando, né? O que se mede nesse tipo de experimento, basicamente, é uma coisa chamada seção de choque. Tá? O que é? Como é que a gente define essa seção de choque? A seção de choque, na verdade, é uma razão entre o número de partículas que foi espalhada, né, que colidiu e foi espalhada numa certa direção, né, num certo ângulo, dividido pelo número total de partículas incidentes e dividido também pelo número de alvos por unidade de área. Bom, quem são os alvos aqui? Os alvos aqui eram os átomos, né, que formavam o material dessa placa. Tá? Então, pela definição, já dá para ver que a seção de choque tem uma dimensão de área. Tá? E da mesma maneira que era possível você fazer a medida, você podia também calcular, se você sabe qual é a interação, quer dizer, qual é a força de interação que faz com que essas partículas sejam desviadas, né? Ou seja, a interação entre as partículas do feixe incidente e dos átomos, você, sabendo como é essa interação, você pode calcular teoricamente essa seção de choque. Tá? Foi o que o Rutherford fez. Ele comparou os dados experimentais com esse cálculo teórico e, a partir dessa comparação, ele formulou, então, o que a gente conhece hoje como modelo planetário, né, do átomo. Então, ele concluiu que no átomo havia um núcleo, né, que continha praticamente toda a massa do átomo, mas com dimensões da ordem de 100 mil vezes menor do que a dimensão do átomo como um todo. E isso era contrário, né, à visão que se tinha na época, né, de que o átomo seria formado por um material, uma distribuição mais ou menos uniforme de carga positiva, né, com os elétrons lá dentro, né. Essa era a proposta de um outro físico chamado de sobrenome Thomson, mas com esse experimento foi possível, então, mudar essa visão do átomo graças ao Rutherford e a um outro físico importante, né, da época, Niels Bohr, que era um físico dinamarquês que também contribuiu muito para a formulação desse modelo. Nesse ponto, eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui, né? Isso aqui é uma foto do Rutherford, né, há mais de 100 anos atrás, né, no laboratório dele, né, uma cadeira, uma mesinha aqui, o equipamento. Tá? E aqui vocês comparam essa foto do laboratório do Rutherford com o CERN, que é hoje o maior acelerador, o maior laboratório que contém um acelerador de partículas no mundo. Né? O acelerador maior deles, né, possui um perímetro de aproximadamente 27 quilômetros. E já está em projeto um acelerador ainda maior. Bom, o acelerador do CERN, ele não faz pesquisa em física nuclear, ele faz pesquisa, na verdade, em física de partículas, ele procura novas partículas, mas a ideia é a mesma, tá? É você fazer duas partículas colidirem, né? Conhecer o seu sistema antes da colisão, ver o que acontece depois da colisão e tentar inferir como que é esse sistema. Essa que é a ideia básica que o Rutherford lançou e que persiste até hoje, né? Na pesquisa que é feita com as partículas atômicas e subatômicas.
No meu caso, no meu trabalho que se iniciou no mestrado, o meu interesse é no espalhamento de elétrons por núcleos, né? E por que elétrons, né? Bom, primeiro que é fácil você produzir e acelerar elétrons, né? Eles têm carga elétrica, então é muito fácil acelerar. A segunda razão é que a interação entre o elétron e o núcleo, que tem carga positiva, hoje a gente sabe que o núcleo é formado por partículas de carga positiva, o próton, e partículas de carga neutra, que são os nêutrons. Então o núcleo tem uma carga elétrica positiva. Então a gente conhece bem a interação entre duas cargas elétricas, né? E a terceira razão é que os elétrons, eles não, mesmo interagindo com o núcleo, eles não perturbam demais a estrutura original desse núcleo. Ele se mantém mais ou menos como ele era depois da colisão. Então isso permite dar uma ideia para a gente de como que é essa estrutura, como que as partículas se distribuem dentro do núcleo. Só para que vocês tenham uma ideia, quer dizer, de novo aqui o que a gente faz é calcular teoricamente essa seção de choque, utilizando alguns modelos, né, e comparar com os dados experimentais. Mas para que talvez fique um pouco mais claro o que eu quero dizer, vejam essa figura aqui. Isso aqui é a seção de choque de espalhamento de átomos, não de núcleos, mas de átomos de ouro, tá, por elétrons. A diferença é que, como os elétrons aqui têm uma energia bem menor, então eles não chegam a ser espalhados pelo núcleo. Eles são espalhados antes disso pelos elétrons das camadas atômicas. Mas veja o comportamento da seção de choque, né? Você vê um comportamento oscilatório com máximos e mínimos, e esses máximos vão diminuindo à medida que o ângulo de espalhamento vai aumentando. Agora, se vocês olharem para essa figura de cima representa o seguinte: eu tenho uma fonte de luz colocada a uma distância relativamente grande aqui dessa minha esfera, né? E eu coloco, depois da esfera, um anteparo, né? E vejo o que acontece com essa luz que passa pela esfera, ou é desviada pela esfera. Então vejam que aqui no anteparo vocês vão ver regiões de maior luminosidade, regiões de menor luminosidade e assim por diante, né? Alternadamente. E essa região central aqui, que corresponderia, então, no nosso caso, ao espalhamento de 0 grau, né, é a região com maior luminosidade. À medida que você vai se afastando, essa luminosidade máxima aqui vai diminuindo, vamos dizer assim. Tá? Isso que se chama de difração da luz por um objeto esférico. Se eu mudar a forma desse objeto, essa figura de difração aqui também vai mudar. Tá? Então, na verdade, a figura de difração, nesse caso, ela conta para a gente qual é a estrutura do objeto que está espalhando a luz aqui. A mesma coisa é feita com o elétron e o núcleo. Tá? Você joga elétrons, vê o que acontece com eles, né? Você tem um certo controle sobre o feixe incidente, vê o que acontece depois e tenta inferir como é que é o alvo, né? Que no caso seria o núcleo. Então, nessa outra figura aqui, já mais realista, né? Eu mostro a seção de choque de elétrons pelo núcleo de chumbo, isótopo 208. Isso aqui são dados experimentais, tá? Esses pontos são dados experimentais. E aqui do lado, essa curva aqui, essa linha cheia, ela representa a distribuição de carga desse núcleo, né? Como que os prótons essencialmente se distribuem dentro do núcleo, né? E isso é feito a partir da seção de choque. É possível, a partir da seção de choque, você reconstruir a distribuição de carga que foi responsável por essa seção de choque. Então, essa linha cheia são dados experimentais, porque elas são obtidas a partir dos pontos. Inclusive, aqui a figura não é muito boa, né? Ela está pequena, mas, segundo o autor, a largura dessa curva cheia, ela inclui já o erro experimental. Então, é um dado bastante preciso. Tá? As outras duas curvas, tracejada e a pontilhadas, são cálculos teóricos que foram feitos naquela época. Isso aqui é um artigo da década de 70, né? Mas hoje já existem modelos teóricos melhores que explicam melhor esse comportamento aqui da distribuição de carga, principalmente mais próximo do centro do núcleo, né? E agora, então, eu talvez dê para vocês entenderem um pouco o que foi o meu trabalho de pós-graduação, né? Então, eu fiz um trabalho semelhante, quer dizer, analisei
utilizei modelos e adaptei modelos para tentar explicar dados de espalhamento de elétrons no caso do núcleo de magnésio isótopo 25. Tá? Então aqui eu tenho duas situações distintas, né? Mas é para o mesmo núcleo, e cada uma dessas curvas representa um modelo diferente. Então, mesmo nesse caso aqui mais, vamos dizer assim, menos favorável, em que os erros experimentais são bem grandes, né, como mostra essa barra de erro aqui, a gente consegue discriminar alguns modelos. Né? Então, dos 5 modelos que eu analisei, 2 deles ficavam fora da barra de erro, portanto, não conseguiam explicar os dados experimentais. Claro que quanto maior a precisão dos dados experimentais, melhor tem que ser o modelo, né? Então, para o teórico, quanto maior a barra de erro, melhor, certo? Porque aí você não tem tanta responsabilidade. Mas às vezes até a análise qualitativa dá bastante informação, né? Claro. Porque qualitativamente aquelas curvas estavam muito boas, né? Exato. Na verdade, a diferença dessas duas curvas é o seguinte. Nesse experimento aqui, com magnésio 25, você tem duas situações distintas. Uma, esses gráficos, eles são, no fundo, eles são a seção de choque em função do momento que o elétron transfere para o núcleo. Só que o momento que o elétron transfere para o núcleo depende basicamente de duas variáveis, o ângulo de espalhamento e a energia do elétron. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente está enxergando é a distribuição de carga do núcleo de magnésio 25. Nesse outro caso aqui, o que a gente está enxergando é a distribuição de corrente do núcleo de magnésio 25. É possível você fazer essa distinção com o espalhamento de elétrons. Tá? Só que para você observar a distribuição de corrente, e foram esses os dados que o meu orientador tinha trazido lá do MIT, você precisa fazer espalhamento, fica um pouco difícil explicar isso porque agora, mas teoricamente, mas você precisa fazer espalhamento a ângulos próximos de 180 graus. Tá? Então é muito mais difícil fazer essa medida, né? Como dá para imaginar. Por isso que os erros experimentais são maiores. Nesse outro trabalho, já bem mais recente, foi um trabalho que eu fiz junto com o Sidney e com um colega do ITA, nós analisamos dados experimentais do carbono 12, tá? Carbono isótopo 12, e aqui nós utilizamos 3 aproximações diferentes, né? A linha cheia, tracejada e pontilhada, e dá para ver claramente que essa linha cheia representa o modelo que melhor descreve os dados experimentais. Tá? Aqui os dados experimentais já têm uma precisão bem maior. Esse trabalho é um trabalho já bem mais recente que nós fizemos. Um outro problema relacionado com o espalhamento de elétrons em que eu me envolvi é o chamado espalhamento de elétrons em coincidência. Bom, experimentalmente isso é um trabalho já mais complicado de ser feito, né? E o nosso trabalho, o trabalho teórico de novo, é interpretar, né? O que você faz é incidir um feixe de elétrons sobre um núcleo A, de tal maneira que a energia que esse elétron transfere para o núcleo é capaz de arrancar um próton do núcleo. Tá? E aí você observa em coincidência o elétron espalhado e o próton que foi arrancado. Tá? O que isso te dá de novo? Isso te dá uma informação muito precisa sobre como era o próton quando ele estava lá dentro, quer dizer, como é que ele estava, qual era o movimento dele, qual era a estrutura dele, em que camada, né, que ele estava, etc. e tal. Então ele dá uma informação muito precisa sobre o movimento de um próton em particular dentro do núcleo. Tá? Então eu orientei um doutorado, né, nesse problema aí, um ex-aluno meu, que agora está na escola técnica, professor da escola técnica, e nós fizemos aqui uma análise com 2 modelos, 2 aproximações diferentes, né? E os dados experimentais são colocados aqui, são essas linhas, desculpe, são os pontos pretos e os quadradinhos. As 2 situações diferentes são porque foram prótons arrancados com energias diferentes, tá? Isso que são 2 curvas diferentes. Bom, muito bem. A gente vê que com prótons, com elétrons, a gente consegue descobrir muita coisa a respeito da distribuição dos prótons no núcleo. Mas e os nêutrons, né? A gente sabe hoje que o próton e o nêutron são, na verdade, formados por partículas menores, né, que são os quarks. Em particular, o próton e o nêutron são formados por 2 tipos de quarks, quark U e quark D. E esses quarks têm carga elétrica. Só que no caso do próton, eles se combinam de tal maneira a fornecer uma carga líquida positiva, enquanto que no caso do nêutron, uma carga neutra. Então, o elétron ele vai basicamente enxergar o próton. Né? Ele vai enxergar
muito pouco a respeito do nêutron, mesmo sabendo que o nêutron tem carga lá dentro, né? Como um todo, ele vai ver uma carga nêutra. Bom, aí entra uma outra questão, né, que foi um outro problema que eu me envolvi a partir do meu pós-doutorado, que é o seguinte. Vamos lembrar a seguinte coisa. Acho que todo mundo já ouviu falar que na natureza existem 4 forças fundamentais, né? A força nuclear forte, que é responsável pela formação do núcleo, a força eletromagnética, a força fraca, que é responsável, entre outras coisas, pelo aparecimento daquela partícula chamada neutrino, né? E a força gravitacional. Nessa figura aqui, a gente mostra a intensidade relativa dessas forças. Tá? Bom, o elétron ele tem massa, assim como o núcleo tem massa, então quando um elétron se aproxima do núcleo, ele vai interagir com essas 3 forças aqui, através dessas 3 forças. Tá? O elétron não é um hadron, portanto ele não interage via força forte, né? Ele só interage através das outras 3. Mas é claro que pelo que a gente vê aqui da intensidade relativa, a gente pode ignorar totalmente a força gravitacional, né? Ela é 10 a menos 36 vezes menor que a eletromagnética. A força nuclear fraca também é cerca de 10 milhões de vezes menos intensa, então basicamente o elétron vai interagir com o núcleo através da força eletromagnética. Tá? Mas aí tem um outro detalhe. Mesmo aqueles que só cursaram, que estão nos ouvindo e só cursaram ensino médio, né, deve lembrar que quando o professor de química fazia lá o preenchimento dos orbitais eletrônicos, né, ele sempre dizia, olha, eu posso colocar 2 elétrons no mesmo subnível ou nível, desde que eles tenham spins opostos. O spin é uma propriedade intrínseca, né, de todas as partículas elementares. E no caso do elétron, ele pode ter 2 valores para o spin, que é o que nós chamamos de... Nós atribuímos o valor mais meio e menos meio. Classicamente, a gente visualiza isso assim, né? É como se o elétron pudesse girar no sentido anti-horário, né? Ou no sentido horário em torno dele mesmo. Mas essa é uma visão clássica, tá? Mas é a visão que normalmente a gente aprende, né? Lá no ensino médio. No início do século passado, foi desenvolvida uma teoria que procurou juntar a mecânica quântica com a relatividade. Tá? E por essa teoria mostrou-se o seguinte, se você tiver um elétron com uma velocidade bem grande, uma energia muito grande, portanto uma velocidade próxima da luz, só tem 2 possibilidades para ele. Ou o spin dele aponta na mesma direção em que ele se movimenta, ou ele aponta no sentido oposto. Eu falei direção, mas na verdade seria o sentido, né? Ou ele aponta no mesmo sentido, ou ele aponta no sentido oposto. A gente disse que nesse caso, que o elétron tem 2 helicidades, né? A helicidade positiva, nesse caso aqui, a helicidade negativa. Tá? Bom, aí alguém teve a seguinte ideia. Bom, mas se é assim, o que acontece se eu selecionar, né, um feixe de elétrons com helicidade positiva e outro feixe de elétrons com helicidade negativa? Isso é possível através de um campo magnético, por exemplo. Tá? Bom, do ponto de vista da interação eletromagnética não vai acontecer nada, porque o elétron com helicidade positiva ou negativa ele vai ter a mesma carga, então ele vai enxergar o núcleo do mesmo jeito, ou o núcleo vai enxergar ele do mesmo jeito, porque são as mesmas cargas. Mas do ponto de vista da interação fraca, ela distingue essas 2 situações. Então, se você medir a seção de choque de elétrons com helicidade positiva e a seção de choque de elétrons com helicidade negativa, elas não vão ser iguais. Tá? Então, a ideia foi a seguinte, se eu medir as 2 seções de choque e subtrair uma da outra, eu vou estar, vamos dizer assim, cancelando o efeito da interação eletromagnética. E só vai sobrar o efeito da interação fraca do elétron com o núcleo. Ocorre que a interação fraca do elétron com o nêutron é cerca de 20 vezes mais intensa do que a interação do elétron com o próton. Então isso me daria uma janela para que eu pudesse investigar como é a distribuição dos nêutrons dentro do núcleo. Tá? Bom, experimentalmente esse é um problema ainda que não está totalmente resolvido, já existem alguns dados experimentais, mas vocês devem imaginar como deve ser difícil você obter uma boa
uma boa estatística, né, um bom resultado experimental, porque você vai estar subtraindo duas quantidades pequenas, né, que contêm um erro experimental. E os nossos alunos de laboratório aí já devem ter aprendido que se eu tiver duas medidas experimentais e subtrair as duas, o erro se soma, né? Então, vamos dizer assim, experimentalmente existem já alguns dados para medidas dessa diferença entre as duas seções de choque de elétrons polarizados de maneiras opostas, mas os erros experimentais são muito grandes. Mas os teóricos já estão se adiantando e fazendo os cálculos, né? Então, eu orientei aqui um outro doutorado em que nós calculamos isso é o que a gente chama de assimetria, que na verdade é a diferença das duas seções de choque dividido pela soma das duas, tá? E fizemos um cálculo, então, para alguns núcleos, né, cujos experimentos estão em andamento. E uma das coisas interessantes que a gente consegue observar a partir desses resultados, que a gente consegue extrair, é o raio da distribuição de nêutrons, o tamanho da distribuição de nêutrons no núcleo, né? O raio da distribuição de prótons já é bem conhecido, né, com precisão muito grande, precisão da ordem de 1%. Mas já com nêutrons, isso ainda é um problema que a gente está tentando melhorar a precisão, né? Então nós calculamos aqui, através desses resultados, o raio da distribuição de nêutrons comparando com o raio da distribuição de prótons para vários núcleos aqui conhecidos. Tá? Nessa outra figura fica mais claro, acho que eu quero dizer. Eu tenho aqui no eixo Y a diferença do raio da distribuição de nêutrons e do raio da distribuição de prótons. E aqui no eixo X a diferença do número de nêutrons e do número de prótons. Então, à medida que essa diferença no número de nêutrons e prótons aumenta, a diferença no raio também aumenta. E essas duas linhas aqui, elas correspondem aos limites dados pelos dados experimentais que existem hoje. Tá? E os pontos são cálculos teóricos que a gente fez, né? A gente utilizou, na verdade, deixa eu ver, 3 modelos, né? 3 modelos, são 3 pontos com formas diferentes, e pelo menos no nosso resultado aqui deu para ver que esse modelo representado por essa estrelinha vermelha aqui foi o único que caiu dentro, né, dos dados experimentais. Mas de qualquer maneira os dados, o erro ainda é muito grande, e a gente espera que nas próximas medidas que forem obtidas a gente vai conseguir diminuir bastante o erro experimental. Quer dizer, a gente não, né, os experimentais estão fazendo lá o experimento. Bom, por que é importante a gente saber a distribuição de nêutrons dentro do núcleo? Bom, primeiro porque a gente quer saber como é que é o núcleo, como é que é a distribuição das partículas dentro do núcleo. Mas tem uma outra consequência importante, né, nesse problema, e aí a gente vai gerar um outro problema também muito interessante, que é o seguinte: existem alguns objetos solares conhecidos como estrelas de nêutrons. Tá? O que são essas estrelas? Basicamente, elas são o final da morte, vamos dizer assim, de algumas estrelas com massa muito grande, né, que o final da vida delas se resume nessas estrelas chamadas estrelas de nêutrons, que são objetos que têm um raio muito pequeno. Tá? Estima-se que o raio das estrelas de nêutrons fique entre 8 e 16 km no máximo. Isso é muito pouco para uma estrela, né? Mas a massa é da ordem de 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, é um objeto extremamente denso. A densidade é da ordem de 10 elevado a mais 14 gramas por centímetro cúbico. Isso, na verdade, é como se fosse um núcleo gigante, porque essa densidade é a mesma densidade de um núcleo, é a mesma ordem de grandeza. Tá? Então é como se a gente tivesse um núcleo gigante. E aí é claro que os físicos nucleares resolveram meter o pitaco, vamos dizer assim, nesse problema, né? Porque é uma grande oportunidade a gente estudar um núcleo gigante. Claro que a gente não pode fazer espalhamento de elétrons com ele, mas a gente pode aprender, né, algumas coisas, como eu vou tentar mostrar daqui a pouco. Na verdade, essas estrelas de nêutrons, elas não são formadas só por nêutrons, tá? Elas têm um excesso de nêutrons em relação, por exemplo, ao número de prótons. Então, em algumas fases dessa estrela, você pode ter 90% das partículas terem nêutrons e 10% apenas de prótons.
E você tem outras partículas, você tem elétrons, tem outras partículas mais exóticas, né? Mas ela é rica em nêutrons. E por que ela é rica em nêutrons? Porque quando você aumenta muito a densidade, acontece um fenômeno, um tipo de reação, em que o próton, e esse é um fenômeno que não é regido justamente pela interação fraca, o próton ele consegue se transformar num nêutron e produzir uma outra partícula chamada neutrino. Tá? E esses neutrinos, eles são expulsos da estrela. Eles não ficam na estrela porque eles interagem muito fracamente com a matéria, então eles conseguem escapar. Então uma maneira de você aprender a respeito dessas estrelas é justamente medir esses neutrinos que chegam aqui na Terra, né? E a gente tem aí alguns detetores, alguns laboratórios que fazem esse trabalho, né? Só lembrar que o neutrino é uma partícula que, na verdade, a existência do neutrino foi mais ou menos imposta, né? Porque essa transformação de próton em nêutron, nêutron em próton, que pode ocorrer dentro do núcleo, ela é uma transformação que é regida pela interação fraca, e as medidas que eram feitas, né, isso é o que a gente chama de decaimento beta, ou radiação beta, né, as medidas eram feitas na época, e a energia do processo não se conservava. Então, teve-se que inventar praticamente a existência de uma outra partícula que carregasse então essa energia que estava faltando nas medidas. Né. Essa hipótese foi feita em 1930, só em 1955, pela primeira vez, os neutrinos foram detectados. Mas como eles são partículas sem massa, sem carga e com uma massa muito pequena, a detecção deles é toda feita de forma indireta. É um processo bastante complicado, mas que pela primeira vez foi feito em 1956. Hoje existem detetores de neutrino cuja função é justamente observar esses neutrinos que são emitidos pelas estrelas, né, pelo Sol e outras estrelas. Esse aqui é uma foto de um desses detetores no Japão, que talvez, não sei se é o maior, mas é um dos maiores. Só para vocês terem uma ideia, porque isso aqui é o detetor, tá? E aqui você vê nessa figura, são 3 pessoas. Tá? Para ter uma ideia da dimensão do detetor. E ele está vazio, né? Porque ele é cheio de água pesado, né? Ele é cheio de água. E fica dentro de uma montanha ainda. Eles ficam, na verdade, em geral, esse aqui eu não sei se ele fica dentro da montanha. Em geral, eles ficam no subterrâneo. Por que eles ficam no subterrâneo? Porque aqui na nossa atmosfera chegam partículas de tudo quanto é tipo, né? Mas a maioria dessas partículas elas reagem com a atmosfera, né? E não chegam até a superfície, não chegam até o subterrâneo, né? O neutrino chega, justamente porque a interação dele é muito fraca. Então, para poder fazer uma espécie de seleção, uma espécie de blindagem, né, esses laboratórios, esses detetores são construídos no subterrâneo. Eu não sei se esse projeto foi para frente, mas havia um projeto, pelo menos, de construir um detetor desses ali nos Andes, na fronteira da Argentina com o Chile. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: a seção de choque, né, que eu citei agora há pouco, elétron-núcleo, ela é da ordem de valor típico, né? É de 10 a menos 28 a 10 a menos 30 centímetros quadrados. A seção de choque neutrino-núcleo é da ordem de 10 a menos 40 centímetros quadrados. Então ela é muito menor, portanto é muito mais difícil você detetar. E como o Jorge falou, esse detetor aqui está vazio, porque na verdade ele é cheio d'água com acho que está aqui, ó, é cloreto de cádmio, geralmente, que eles usam, porque o cádmio ele é um bom absorvedor de neutrinos. Tá? Então, não sei se... no experimento original foi usado o cloreto de cádmio, eu não sei se ainda é usado. Tá? Mas a maior parte do detetor fica cheio d'água. Bom, então, o que a gente fez foi um projeto mais recente em que eu me envolvi, foi calcular... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Foi tentar, então, calcular a seção de choque dos neutrinos dentro de um modelo para essa estrela de nêutrons. Tá? Bom, para que vocês tenham uma ideia do que a gente faz, né, do que é esse modelo, eu vou dar uma ideia bastante superficial. Né? O que a gente procura é determinar a equação de estado
do material, da matéria, né, das partículas que formam a estrela. Para quem não tem muita ideia, né, mas para quem fez o ensino médio, deve lembrar dessa equação aqui, né, PV igual a nRT, equação de Clapeyron, que é uma equação de estado. Ela é uma equação que relaciona a pressão de um gás ideal, né, com o número de partículas, a temperatura e o volume. No caso dos modelos que a gente utiliza, né, e a Débora, o Sidney, o Celso Barros também já trabalharam, o próprio Marcos Beng também já trabalharam bastante na obtenção dessas equações de estado para estrelas. O que a gente procura é determinar a energia como função da densidade e da temperatura. Densidade é número de partículas por volume, né? Então está aqui o número de partículas e o volume está na densidade, e a temperatura. Então, a partir das interações entre as partículas que compõem o sistema, e aqui a gente considera basicamente nêutrons, prótons, elétrons e neutrinos, a gente tenta construir essa equação de estado, e ao construir essa equação de estado, a gente obtém a distribuição, como que essas partículas se distribuem lá dentro da estrela. Tá? E a partir da distribuição, então, a gente calcula a seção de choque. Então, bom, as ferramentas para isso, né? Cálculo diferencial, trabalhar com equações matriciais, tudo isso é resolvido no computador, né? Não dá para resolver, a gente não obtém uma equação de estado bonitinha como essa, né? É praticamente numérico, né, o resultado. E linguagens computacionais, né? Eu sempre, quando falo em linguagem de computador, eu falo de Fortran e das outras. Tá? Isso aí, na verdade, foi um colega meu que disse uma vez, né? Linguagem de computador existem as linguagens e existe o Fortran. Hoje em dia, acho que tem mais gente, mais físicos que usam outras linguagens, né? Eu tive um aluno que ele só programava em linguagem C++, né? Aí eu falei para ele, você tem que me ensinar, né? Aí eu marquei, uma vez por semana, ele ia lá me ensinar a linguagem C++. Eu aprendi Fortran na graduação, mas eu nunca usei Fortran. Pois é. Hoje em dia o pessoal não usa muito mesmo. E eu sei que eu aprendi um pouco, mas eu acabei voltando para o Fortran. Então, para mim, linguagem de computador tem que ser Fortran. Mas eu sei que hoje tem muitas outras linguagens até mais poderosas, né? Então, nesse trabalho que eu orientei com esse meu aluno aqui, o Biratã, e a gente continua trabalhando nesse problema, esse trabalho foi feito junto com o Sidney, com um outro aluno meu de mestrado e com uma colega de uma universidade portuguesa. O que a gente mostra no final, no fundo, é o seguinte, não é a seção de choque, mas é o que a gente chama de livre caminho médio do neutrino. Ou seja, em média, quanto que o neutrino vai percorrer dentro da estrela antes dele colidir, né? Antes dele sofrer uma interação. Então nós fizemos, usando várias aproximações, modelos diferentes, né? Mostramos aqui como é que varia esse livre caminho médio em função da densidade, né? Então, como é de se esperar, quanto mais denso o material, menor o livre caminho médio, né? E também em função da energia do neutrino. Tá? Então, esse foi a conclusão principal aí desse trabalho. Bom, eu vou encerrar agora, Jorge, falando de um outro assunto, mas se você quiser fazer alguma observação aí sobre o que eu falei, fique à vontade, tá? Ou então, se preferir, eu termino agora e depois a gente volta a conversar. Pode ser? Pode continuar. Tá, eu só ia falar um pouco a respeito desse trabalho que eu venho fazendo no mestrado profissional, né, de orientação, e só para que o pessoal que está nos vendo aí, nos assistindo, tenha uma ideia do que é, né? Então, no mestrado profissional, que ele é voltado para os professores de ensino médio, né? O aluno, no final, ele apresenta uma dissertação, mas essa dissertação ela tem que conter um projeto aplicado em sala de aula. Então, ele faz um projeto, desenvolve um projeto, aplica em sala de aula e apresenta os resultados, né? Então, eu estou atualmente orientando 2 alunos, mas o projeto está em andamento, mas tem um outro aqui, o Paulo Sérgio, que já terminou, e eu queria falar um pouquinho desse projeto que eu gostei muito de orientar e também para dar uma ideia para vocês, né? A ideia do Paulo, quer dizer, na verdade, o projeto é dele, o trabalho foi praticamente todo dele, meu único
Meu único mérito aí foi dar um suporte teórico aí para as coisas que ele fez, mas todo o desenvolvimento do trabalho foi feito por ele. E o trabalho dele foi, a proposta dele é o seguinte: vamos ensinar aos nossos alunos como funciona uma usina nuclear. Tá? Mas a ideia não era só ensinar como funciona a usina nuclear, é usar esse tema, né, para desmistificar algumas coisas que muitas vezes são propagadas aí a respeito de energia nuclear e etc. Também não era a intenção dele defender, né, a energia nuclear, nem dizer que a energia nuclear não serve para nada, que é ruim, que, né, só causa problemas, não. A ideia dele era transmitir o que a gente sabe, né, a respeito da energia nuclear, de onde vem a energia nuclear, quais são as aplicações, né? Ele falou um pouco também sobre aplicações médicas, sobre aplicações de produção de energia, né? E se deteve mais no funcionamento das usinas nucleares, né? E fazer com que os próprios alunos, então, a partir desse conhecimento, né, eles chegassem às conclusões. Tá? Eu acho que foi um projeto que deu bastante certo, né, pela resposta dos alunos. Ele começou esse projeto com alunos do segundo ano do ensino médio, né, de física, e terminou com esses mesmos alunos no terceiro ano. Ele inicialmente fez lá um questionário com os alunos para ver o que eles achavam do assunto, o que eles pensavam e tal, e depois, no final, né, depois de uma série, ele usava não uma parte das aulas normais que ele tinha, mas ele não podia usar todo o tempo, porque ele tinha que cumprir o restante do programa, né? Então ele sugeria aos alunos reuniões semanais no contraturno. Né? Então, se as aulas eram de manhã, ele se reunia 1 ou 2 vezes por semana com os alunos na parte da tarde. E a resposta dos alunos foi muito boa. Inclusive, nessas reuniões no período da tarde, os próprios alunos criaram uma coisa que eles chamavam de cine nuclear. Então, o Paulo levava lá para eles documentários, né, filmados sobre acidentes nucleares, sobre como a energia nuclear é produzida, como que o urânio é processado para virar combustível da usina e tudo mais, né? E no final de tudo, eles fizeram os relatórios e, baseado nesses relatórios, eles apresentaram as conclusões deles numa amostra da escola, né, que foi feita para a comunidade em geral, né, no final do ano. Esse trabalho foi feito ali na escola Simão Hess, tá, que é ali pertinho da UFSC, né, perto da escola militar, ali da escola da polícia, né? E o Paulo não está mais lá, agora ele conseguiu uma posição no Instituto Federal, mas foi um trabalho que deu bastante prazer ver ele fazer e os resultados. Uma coisa que a gente estava falando no início, né, que essa questão, acho que essa parte não foi gravada, mas a gente estava falando sobre a questão da divulgação científica, né, o trabalho que a gente deveria fazer mais com divulgação científica. Eu acho que esse mestrado profissional acaba sendo uma boa maneira da gente, de alguma forma, fazer isso. Porque o que acontece? O aluno do mestrado, do curso, o aluno que é professor do ensino médio, que vem fazer o curso, ele sabe, né, ele conhece melhor os alunos do ensino médio, ele tem uma visão melhor do que os alunos do ensino médio, como eles se comportam, como motivá-los, né, para determinados assuntos. E a gente aqui tem o conhecimento que a gente pode transmitir, né, através desses projetos, usando esse caminho, né, que seriam os próprios alunos do mestrado, né, fazer essa divulgação científica. Então, acho que é uma das formas da gente construir um caminho aí para fazer divulgação científica, que é uma coisa que a gente não aprende muito a fazer na universidade. Mas é isso, Jorge. Final. Fico à tua disposição aí, se quiser que eu esclareça mais alguma coisa. E fico à disposição também de quem nos escutou, quiser entrar em contato. Professor Marinelli, muito obrigado pela tua apresentação. Foi bem interessante, bastante informação bacana. Eu acho que você navegou aí, né, desde física atômica, modelo atômico, física nuclear, chegou em astrofísica, né, e além. Um pouquinho de partículas elementares, né? Partículas elementares. Bom, essa parte do mestrado profissional, eu conversei com o professor que é agora coordenador, né, professor Oswaldo Rita. A gente discutiu bastante a importância do mestrado profissional, né, e como isso ajuda tanto na divulgação científica
mas ajuda também na formação do próprio professor, né, naquela reciclagem, né, porque muita coisa é nova, e física é uma ciência que está tão, né, à frente das coisas que estão acontecendo que a gente acaba ficando desatualizado, né, às vezes. É bem interessante. Só um comentáriozinho rápido sobre isso que você falou. Fica à vontade. Hoje em dia, os alunos do ensino médio, eles precisam aprender um pouco mais de física moderna, né? Os conteúdos de física moderna são muito rasos, né, no ensino médio. E acho que você fortalecer esses nossos alunos do mestrado profissional nesse conteúdo de ensino médio é uma maneira da gente poder colaborar nesse sentido, né? Física moderna, ainda mais no tópico de relatividade e mecânica quântica, né? Que são coisas que eu acho que junto com programação são coisas que a gente devia ter um pouco mais no ensino médio, né? Porque a gente vê uma dificuldade nos alunos que acabam entrando na universidade aí no começo. Verdade. O professor Mariana, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para você nessa parte de física nuclear, né? Que realmente são os mais difíceis. Que é a tua área, né? Então eu acho que eu vou ir na fonte fazer essa pergunta. Você mostrou aí que a gente tem os prótons, os nêutrons, né, que são formados pelos quarks. Hoje em dia, eu acredito que nesses detectores, né, no LHC, por exemplo, já conseguem detectar esses tetraquarks, pentaquarks ou algo assim. O Marinelli, por que a gente não consegue... Por que não existe um quark isolado? Né? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma característica da força forte, né? Porque toda vez que você... Quer dizer, o que acontece? Para você arrancar um quark do núcleo, a explicação que a gente tem disso é o seguinte: a partir do momento que você tenta arrancar um quark do próton, vamos dizer, né? Choca um próton com próton, por exemplo. Daí vai explodindo um monte de quark lá. Ou mesmo você poderia até tentar fazer isso com um elétron, por exemplo. Dos primeiros experimentos que mostrou a existência dos quarks foi acho que em 1975 saiu o resultado, foi o espalhamento de elétron no núcleo de hidrogênio, tá? Que é um próton isolado, né? Então, por que você não consegue fazer isso? Porque toda vez que você tenta arrancar um quark do nucleon, né, do próton, do nêutron, você tem que fornecer uma energia tão grande para ele que você acaba gerando um quark antiquark. Tá? Então você não consegue isolar aquele quark, porque toda vez que você vai tentar fazer isso, você gera um outro par. Então o próprio processo de tentar separar leva ao aparecimento desses... Isso é uma característica da força forte. Né? Você vai perguntar, bom, mas por que tem essa característica? Não sei. Aí já é outra discussão, né? É uma característica dela. E uma outra característica que é, vamos dizer assim, menos intuitiva, né? E que a força forte demonstra é que quando você tem dois quarks a uma distância, uma determinada distância, quando você aproxima, né, a força diminui, a interação entre eles diminui, que é o contrário do que acontece normalmente com a interação gravitacional, com a interação eletromagnética, né? Se você tem duas cargas, quando você aproxima, a intensidade da força coulombiana aumenta. A força gravitacional é a mesma coisa se você aproximar duas massas. Mas com os quarks, com a força forte é o contrário. Quando você aproxima, você diminui a intensidade da força. Então, uma das coisas que esses grandes laboratórios fazem é produzir essas colisões a uma energia muito grande para tentar exatamente ver qual é o comportamento desses quarks quando eles estão muito próximos um dos outros. Tá? E o que acaba demonstrando essa característica da força forte. Mas no caso da tua pergunta específica, o que a gente sabe é isso. Quer dizer, se você tentar arrancar, você vai ter que fornecer uma energia que ao fornecer essa energia, automaticamente você cria esse par. Entendi. Esse é um outro problema também que só a teoria de campo explica, né? Que é a criação de partículas, né? Que é uma coisa... Então, você ter um fóton que cria um par pósitron-elétron... Pois a física é um negócio tão maluco, né? Que para compreender... Isso aí, na verdade, você só consegue explicar exatamente quando eu falei daquela teoria que juntou a relatividade com a mecânica quântica, né? Isso deu origem ao que a gente chama hoje de teoria de campo, né? Ou teoria de campo relativística.
é só com a teoria de campo que a gente consegue manusear um pouco essas ideias, tá? Mas não são muito, concordo que não são muito, vamos dizer assim, intuitivas, não. Professor Marinelli, eu gostaria de agradecer de novo a tua participação. Acho que ficou bem legal essas informações. Fica claro, né, que o que vocês fizeram, né, pelo departamento, como o departamento está hoje em dia, em grande parte, vem do trabalho, vem de diversos projetos, vem da luta no dia a dia no ensino, na pesquisa, mesmo na divulgação científica, né, lá no começo, lá nos anos 80, 90, né, na época que eu estava nascendo. Então eu acho que hoje em dia o que a gente está colhendo, o que a gente está colhendo hoje em dia, o fruto que a gente tem no departamento, né, que é um departamento grande, são vários prédios, tem vários laboratórios, várias áreas, acho que vem de toda essa contribuição ao longo dos anos, né. Então acho que isso é importante a gente dizer claramente, né. Agradeço as suas palavras e acho que você tem toda a razão. Acho que o que a gente fez, o que o departamento é hoje, em boa parte, veio do nosso trabalho. As coisas boas e as coisas ruins também. Tá? Pois é. Bom, com isso eu acho que eu gostaria de convidar, né, aos nossos alunos que ficarem interessados nessa área de pesquisa, entrar em contato com o professor Marinelli, ou também com o grupo de pesquisa que está aí no departamento, né, para poder fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado. E quem ainda não é nosso aluno, né, acompanha a gente nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Agora a gente está ficando bastante aí em mídias sociais, nessa comunicação. E com isso eu gostaria de agradecer ao professor Bruno Marinelli. Professor Marinelli, muito obrigado de novo pela tua participação. Espero que a gente tenha uma oportunidade no futuro de fazer isso de novo. Tá bom. Se eu tiver assunto suficiente, a gente volta a fazer, sim. Até mais. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de começar. Eu não sei como é que está o meu som, porque eu fiz um teste aí com meu filho outro dia, porque a câmera que eu tenho tem um sonzinho muito ruim, tá? E eu botei um microfone antigo que eu tinha aqui, e ele disse que eu me ouvia bem, mas tinha um chiadinho no fundo. Não sei se está acontecendo. Eu tô te ouvindo bem, mas tem um chiadinho no fundo. Eu tentei não ser muito prolixo, tá? Mas... Não, mas assim, vamos ver o que vai ser. Porque teve gente não, que... É que você tinha dito coisa de 15, 20 minutos, né? Mas aí eu dei olhando aí, acho que dificilmente o pessoal levou menos que 1 hora, né? O pessoal gosta de falar, né? Exatamente, Deixa eu só dizer uma coisa antes de começar. Eu pensei no seguinte, sabe, Jorge? Porque eu pensei o seguinte, falar só sobre área de pesquisa pode ficar um pouco assim árido, né? Quer dizer, eu vou falar também, né, sobre o trabalho de pesquisa que eu fiz, tal, mas eu achei que a minha ideia era fazer uma apresentação do meu trabalho em geral aí com o professor da UFSC, né? Isso. Não só na pesquisa, né? Porque eu acho que a ideia também, eu penso pelo menos, né, que a ideia também é que esses vídeos cheguem na comunidade em geral, né? Para as pessoas saberem o que a gente faz, né? Exatamente, isso acho que como você captou a ideia, a alma desse projeto, né? Ou você quer, ou a gente pode tirar agora, se quiser, por exemplo. Acho que pode, né? Porque você tem como tirar a foto agora daí? Tem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu vídeo só para aumentar a resolução da câmera sua. Melhor porque eu devo ter umas aqui guardadas de... Tá. Você pode só talvez ir um pouquinho mais para trás pra gente pegar um pouquinho mais de você, sim? Isso, depois eu recorto. Aí. Beleza, tá bom. Tá, você quer? Posso usar isso aqui? Se quiser me mandar também, eu não tem problema. Melhora. Não vou melhorar muito. Tá bom. Tá, já. Obrigadão, Marinelli. Dá um abraço para todo mundo aí, tá? O pessoal todo aí. Na próxima reunião do departamento eu vou lançar o teu vídeo lá já. Pode fazer propaganda mesmo. Falou, tchau. Valeu, tchau.